Então, continuando, a consciência ela não é uma função determinada pelo cérebro. Não. Há consciência mesmo sem cérebro. Então, ele toma alguns exemplos, ele toma um exemplo. Então, ele ultrapassa a primeira linha de fato que demonstrou que tudo que é vivo pode ser considerado consciente. Em princípio, a consciência é coextensiva à vida. E aí ele parte para uma segunda linha de investigação, que ele chama segunda linha de fatos. Investigando os pseudópodes, ele vê que os pseudópodes eles lançam seus falsos pés, né, para imaginar determinado ser, determinada coisa que encontra, para fazer o quê? Para poder digerir determinado organismo encontrado. Mas aí ele diz, bom, parece que não, parece que os seres que não são como o homem, eles não teriam escolha, porque, por exemplo, se a gente vê as plantas, elas parecem não ter consciência, mas porque elas não se mexem. Mas aí é que está, ele diz, total ausência no movimento dos vegetais não existe. Ele vai para uma linha de investigação que mostra que as plantas, de certa maneira, elas têm uma forma, de alguma forma, mesmo sem órgão do cérebro, elas, de alguma forma, elas apresentam movimento. Então a conclusão não seria essa, que os seres não são conscientes. Ao contrário, não há ser vivo que não seja capaz de movimento. Mesmo se nós formos investigar a nossa consciência, há muitos atos na nossa consciência, no nosso modo de agir, que nós agimos quase que automaticamente, porque nos habituamos. Então, se eu sinto alguma coisa me queimando, eu vou puxar, né? Se minha mão tá queimando, eu vou puxar automaticamente. Essa reação, ela é quase necessária, mas no momento algumas coisas me afetam, naquilo que ele chama de crise interior, que é lançada sobre a minha consciência. A minha consciência, ela se torna totalmente presente e se ausenta toda forma de automatismo. Eu tenho que decidir alguma coisa importante na vida, então a consciência fica plena ali. Então essas variações de intensidade da nossa consciência parece corresponder à soma de escolhas de criação que distribuímos em nossa conduta. Então a ameba é deformável, vagarosamente consciência. A gente até fica pensando, um ser tão rudimentar assim não teria consciência, mas de alguma maneira há consciência sim. E Bergson vai mostrar que a natureza, ela tomou dois caminhos, a vida tomou dois caminhos, nos animais e nos vegetais. Então a matéria bruta é contrastada por essa vida que faz escolha e que transforma o cenário da sua paisagem. Então o mundo ele segue leis fatais previsíveis. A matéria é inércia, é geometria, necessidade,
E a vida? A vida é escolha, a vida é liberdade. A gente vai ver aqui que eu enunciei uma coisa que não está propriamente no texto, mas no campo social a gente procura submeter a vida a determinações, como se fosse, como se a vida da gente, como se essa consciência que a gente leva, esse poder de criatividade, ele não existisse, que ele fosse necessidade também. É aí que a gente cria as leis, as regras, para haver uma coerção, né? Uma ação coercitiva sobre a nossa consciência. Então a consciência ela começa a ficar como que automática as respostas que o mundo social nos dá. Por quê? Porque a gente quer padronizar. Então é isso que eu chamei no outro dia a subjetividade material. Então a nossa subjetividade, que seria totalmente livre, nem sempre a gente está criando coisas, nem sempre a gente está fazendo das nossas ações uma ação livre. E isso se dá porque nós queremos conservar, a gente quer proteger a vida. Mas justamente essa é a contradição. A vida, ela precisa se jogar, ela precisa se arriscar, ela precisa criar a diferença. E muitas vezes o campo da cultura não permite, na verdade. Então a vida, ela acha um jeito de conciliar necessidade e liberdade, romper o determinismo da matéria. Então aqui uma coisa importante que o Bergson vai falar, que as plantas elas vão tirar do meio em que vivem uma certa energia, um certo poder material que está dado na natureza. E os animais por suas vezes eles vão detonar aquela energia, ok? Então a vida ela tem essas duas funções de acumular energia tirada da matéria. Então é preciso que a matéria, de certa maneira, apresente uma plasticidade e ao mesmo tempo isso que é a principal característica da vida, ela explode esse acúmulo de força. No homem isso dá de um modo excelente, se dá de modo abrupto. O homem ele se comporta diante da matéria, levando a matéria aquilo que a matéria a princípio não pode. Se você deixar a matéria, ela vai se você deixar a matéria por conta de si mesmo, nos parece que a matéria vai permanecer inerte. Ela não tem essa posição de criatividade. E aí é um dualismo que o Bergson faz da consciência e da matéria. Entretanto, a gente pode dizer uma coisa, que há também essa duração, essa multiplicidade também está presente na matéria. Nessa nova linha de fatos, ele vai demonstrar uma coisa muito interessante, que se nós formos observar um instante que a gente percebe movimentos ao nosso redor, nós vamos perceber uma duração com zilhões, com trilhões de movimentos, com modificações
imensas. E nossa percepção, ela seleciona, ela não percebe tudo. Ela não percebe tudo. Então o que ocorre? Nós vamos contrair da matéria aqueles eventos que mais dizem respeito ao que a gente precisa, ao nosso interesse. Certo?